Este vídeo é uma pequena introdução e demonstração do nosso projeto. O meu nome é José Vilhena, o nome da minha colega é Esther Souza e nós vamos demonstrar basicamente neste vídeo apenas a parte do main e vamos explicar ah, ao longo do vídeo o que é que nós estivemos a implementar. Começamos primeiro aqui pela parte do menu. A parte do menu é muito simples. Nós introduzimos aqui dois prints a mostrar o menu. Ele vai mostrar isto. De seguida, metemos aqui um ciclo do while para que se o utilizador não introduzir nenhuma destas opções, ou seja, 0, 1, 2, 3, se por acaso não introduzir nenhuma delas, vai aparecer uma mensagem a dizer a opção inválida. Se o utilizador introduzir o 3 ou o 2, esta parte nós não chegamos a implementar. Nós, por isso, simplesmente escrevemos o nome do fecheiro gravar e o nome do fecheiro ler. Quando nós introduzimos o 0, ele faz um return e sai automaticamente. E depois, se nós selecionarmos a primeira opção, é aqui onde nós começamos, neste caso, a fazer o jogo. Ao entrar no jogo, nós conseguimos, lá está, aparece-nos aqui o menu. Como eu tinha dito, se nós selecionarmos aqui o 2, ele vai aparecer o nome do fecheiro. Isto basicamente vai voltar outra vez ao menu. Se clicarmos no 3, vai dizer o nome do fecheiro. Se clicar no 0, ele vai sair. Ok? Depois, só ele aqui voltar outra vez aqui ao menu. Pronto. Quando nós selecionarmos aqui a opção número 1, nós começamos o jogo. Oi, acho que abriu aqui 2. Voltar aqui. E ele começa por pedir o número de linhas. Quando selecionamos aqui no menu o número 1 em que nós começamos a jogar, é-nos pedido o número de linhas. O número de linhas, primeiro falando sobre as variáveis que nós metemos, nós introduzimos aqui as variáveis de balão vermelho, que são os balões, e balão azul. Depois temos as variáveis de linha e coluna e temos variável de jogada. Falando sobre as linhas, isto aqui tem um ciclo while, que é enquanto o utilizador não introduzir um valor entre 5 a 26, ele vai aparecer que neste caso vai ser uma jogada inválida. Tem de ser, ou seja, tem de estar dentro do range de 5 a 26. E o mesmo aplica-se aqui ao número de colunas. Vamos fazer aqui um exemplo. Se por acaso eu meter aqui, por exemplo, 2, lá está, ele não vai funcionar. Agora, se eu meter 5, ele vai pedir o número de colunas. Se eu meter outra vez aqui, por exemplo, 3, ele vai dizer que é inválido. Vou meter aqui 5. Neste momento nós temos um tabuleiro 5 por 5. Chegando aqui à parte do nome, em que é pedido para nós introduzirmos o nome, uma das regras das funções é que nós não poderíamos dar espaços. Neste caso, se eu meter aqui, por exemplo, João Pedro, ele vai dizer que o nome é inválido. Agora, se eu meter, por exemplo, Tó, também é inválido, porque tem de ser pelo menos com 3. Agora, se eu meter, por exemplo, Rui, vai funcionar e entramos na fase em que é apresentado o tabuleiro, neste caso com as 5 linhas e 5 colunas, e diz-nos as letras de A a E, para nós introduzirmos os balões. Quando nós selecionamos aqui o nome corretamente, como eu estava a dizer, vai aparecer, neste caso, o print do tabuleiro, com o número de colunas e o número de linhas. Depois é dado aqui um espaço, aqui o print. Depois, neste caso, ele vai dizer se o jogador atual for, neste caso, ele vai dizer um nome, que neste caso que é Rui. Ele vai indicar que tem um balão vermelho. Caso contrário, vai ser o computador a jogar e vai ser um balão azul. Depois é dado aqui um print do nome do utilizador, lá está, e vai aparecer aqui o balão. Depois diz o tabuleiro e quantas linhas é que tem, quantas colunas é que tem, consoante aqui foi selecionado anteriormente. Depois ele vai dizer o número das colunas em que nós podemos introduzir o balão. Neste caso aqui em cima. Uma coisa que eu não cheguei a explicar foi que esta parte do jogo
terminado começa a false. Enquanto o jogo for diferente de false, ou seja, é true, nós vamos nos manter aqui pelo jogo. Outra coisa que também podemos fazer sempre é, sempre que nós quisermos, podemos sair do jogo a qualquer momento. E isto aplica-se a esta parte aqui do código. Se por acaso nós escrevermos sair, então, nesse caso, o jogo terminar vai ser igual a true e vamos voltar aqui à parte do menu inicial, como antes nós tínhamos feito. Dá para sair, pronto, exato. De seguida temos aqui este while, que é enquanto a jogada OK for igual a falso, enquanto a jogada OK for igual a falso, ele vai andar sempre a repetir, neste caso, por exemplo, se eu meter aqui alguma coisa inválida, por exemplo isto, ele vai dizer que a jogada é inválida. Primeiro ele faz aqui um if que se a jogada for igual a OK, se por acaso a jogada for true, ele vai avançar e vai meter o balãozinho onde quer que eu queira. Por exemplo, se eu meter assim no A, pronto, está a jogada OK. Caso contrário, se eu meter outra coisa qualquer, a jogada é inválida. Agora chegamos à fase em que é o computador que vai jogar. E nesta fase tínhamos aqui este if, se o jogador atual for igual a nome, neste caso for igual ao Rui, nós tínhamos posto anteriormente, nós vamos fazer nós a jogada. Caso contrário, else, vai ser o computador a jogar. E a mesma coisa aparece aqui, ou seja, vai aparecer o computador com o balãozinho azul, o número de linhas e a coluna em qual foi que o computador jogou. Neste caso, ele vai jogar na primeira linha que está mais ao lado. Eu tinha jogado no balão número A, ele jogou no B. Ou seja, ele vai sempre escolher uma linha à frente da primeira coluna. Outra coisa que também falta explicar é que no final de cada turno, ou seja, no final de cada jogada que eu faço, depois de seguida o jogador atual vai passar a ser o computador. E no final da jogada do computador vai ser, neste caso, o nome, que era o Rui. Ou seja, vai ser, neste caso vou ser eu a introduzir a parte do balão no tabuleiro. Agora chegamos aqui à fase final, que é basicamente a parte do ganhar. Ele vai fazer print do tabuleiro. E se por acaso a jogada atual for diferente do nome, ele vai printar parabéns Rui, que foi o nome que eu introduzi, ganhou. Caso contrário, vai escrever computador ganhou. Agora vou fazer aqui um caso que eu ganho, ter aqui o A, parabéns Rui ganhou. E agora volto automaticamente ao menu inicial e agora vou mostrar um caso em que seja o computador a ganhar. Agora vou meter aqui no B, o computador ganhou. Agora vou explicar a parte do empate. A parte do empate é se por acaso isto tem a ver com uma função que nós chegamos a acrescentar, que é o tabuleiro ficar cheio. Neste caso vai ser empate. Eu vou introduzir aqui o último. Ele vai dizer empate e assim damos o jogo por terminado. Falando um bocadinho deste trabalho, foi bastante desafiante, mas graças às aulas teóricas e ao material fornecido nas aulas e à disponibilidade dos professores para conseguir tirar certas dúvidas, não só relativamente às funções, mas também acerca de outras questões que nós tínhamos, foi possível conseguir realizar este trabalho quase com sucesso, porque nós não chegamos a implementar, não chegamos a fazer a parte de, pelo menos, do gravar o fecheiro e ler o fecheiro, ou seja, guardar dados, mas conseguimos fazer isto e penso que foi bastante enriquecedor no que toca ao nosso desenvolvimento de programação.